Ho creduto a me come fossi un'altra che mi dici passa anche stavolta e mi dici ascolta quello che sai già. Volevo solo appoggiarmi a un cuore e avere il tempo per costruire. Quando per non dirne troppo non ho detto mai, quando il sangue è nelle vene. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Grazi de novo na área. Hoje eu decidi iniciar esse vídeo com esta canção, este piccolo pedaço de canção da Laura, minha ídola. Porque esta canção me traduz hoje algo que estou sentindo especialmente. Um renascimento, uma nova eu. Como vocês sabem, eu criei esse canal aqui para poder me expressar na minha comunicação, para poder me mostrar no mundo, aprender a desenvolver e a comunicação que eu amo tanto, a expressão com a música, a expressão de vida da minha alma, né? em geral. E as impressões, né, do que eu vivo, do meu autoconhecimento que eu vivo, que eu estou passando, que eu tenho passado, e que está atrelado diretamente à música e ao desenvolver, né, da minha essência, de quem realmente eu sou. E esse vídeo hoje, eu estou fazendo ele especialmente porque depois de algumas semanas bem difíceis, hoje eu posso dizer que eu estou renascida, mas originalmente Grazi. Porque hoje eu vou falar sobre uma velha Grazi e a nova Grazi. Porque como assim, Grazi? Como assim? Existe a nova... Tá ficando louca, só pode estar ficando louca. Alguém vai dizer isso, alguém pode dizer isso. Nova Grazi, velha Grazi. Gente, é possível. Para algumas pessoas que ainda não passaram por esse processo, talvez podem me chamar de louca, né? Pode ser que você tá fora do normal. Mas isso é mais do que normal para muitos outros seres que já estão despertos, que já estão passando por um processo de renovação, de uma caminhada, que já estão acordados nesta terra, onde nós estamos aqui. Muitos chegaram aqui, outros já estavam aqui, para poder a gente passar por um processo de desenvolvimento da nossa essência, do nosso ser. A gente nasce, cresce, se reproduz, se morre, como a história conta pra gente. Mas a história e as religiões nem sempre falam tanto, não querendo falar de nenhuma religião aqui, né? Eu não sou de nenhuma religião, eu sou espiritualista, né? E eu vivo os processos de desenvolvimento da minha alma em si. E esse processo em que eu vivi, que eu comecei alguns anos atrás, ele me trouxe muitas joias, muitas bênçãos, porque eu não tinha sentido na minha vida, não via sentido na minha vida, alguns anos atrás, principalmente depois da pandemia, começou a se intensificar essa minha parte em que eu não acreditava em mim, em que eu estava vivendo e passando pela vida, né, deixando ela passar por mim, sem saber se eu tinha um propósito, se eu tinha uma profissão de verdade, porque eu sempre cantei e toquei, né, desde adolescente que eu faço isso e eu gosto muito disso. Só que chegou um momento da minha vida em que eu nunca fiz outras coisas, outras universidades, outra coisa, porque vivia praticamente perdida e não sabia realmente o que eu queria. Só que no fundo eu sabia, só que eu não acreditava em mim, né? E aí a pandemia, ela chegou uma sacudida assim com todo mundo, com muita gente teve uma sacudida com a pandemia dentro de si, tanto principalmente internamente, né? E naquela época eu acordei, né? E comecei a perceber, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estava num trabalho em que eu trabalhava numa empresa, numa fábrica, que eu precisava ser tipo igual a máquina automática, tinha que passar direto as coisas rapidamente.
E tinha uma patroa que ela era uma pessoa bem grosseira, né? Uma pessoa que não tinha muita compaixão, não. Mas ela fez o papel dela, né? Então, ela só exigia da gente. E eu, que sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Sempre tive sensibilidade, só que eu não sabia lidar com aquilo emocionalmente. Não sabia as minhas habilidades que eu tinha sensitivamente, como é que eu era. Então, naquela época, eu chorava. Ela dizia certas coisas pra mim e eu ficava desesperada ali, chorando, sabe? E eu chegava em casa e pensava assim, meu Deus, mas como é que pode? Uma mulher de 40, assim, de mais de 30 e poucos anos, 38 anos, sei lá, acho que eu tinha na época, 38 anos, 36. Como é que pode uma mulher de 36 anos chorar desse jeito e não reagir, não se defender? Aí, foi de várias especulações como essa e como outras, que eu comecei a me investigar. Aí comecei a vir para dentro de mim, comecei um processo em que eu percebi que não condizia a vida que eu estava levando. Eu era casada, tinha um trabalho, só que eu dirigia, gente, eu aprendi a dirigir, hoje sou muito boa, né? E gosto muito de dirigir, mas é como se alguma coisa estivesse errada, fora do comum. Como é que pode? Aí, como é que pode uma pessoa com 38 anos não saber se defender, chorar por causa de uma reclamação de uma pessoa? Aí eu comecei a me investigar. Aí eu fui começar a fazer as terapias, fui começar a fazer várias coisas, e daí foi desbrotando tantas coisas dentro de mim, que nesses processos todo, eu comecei a entender que eu estava acordando, estava despertando para saber o que era realmente ser adulta. Como assim, Grazi? Como assim? A gente acredita que é adulto, mas ser adulto de verdade condiz com muitas outras coisas que a nossa personalidade às vezes não está preparada para viver, para enfrentar na vida comum e corrente. Nessa época, eu achava que eu só precisava fazer isso, tal coisa, e a minha vida ia caminhar. Só que quando eu comecei a me acordar, eu comecei a perceber que a música tinha importância na minha vida. Sempre foi desde adolescente, desde novinha. E ela tem um grande papel, porque as letras, elas trazem para mim, hoje, né, desde o começo, quando eu fui começando a desenvolver isso, eu fui começando a escrever, começando a me expressar através dela. Comecei a fazer as aulas de canto, né, a estudar a técnica vocal, a tocar um pouco mais, mas nunca fui tão brava no violão. Hoje é que eu estou realmente me esforçando mais com o violão. Mas, tipo assim, são coisas que tudo isso para dizer que fazia parte de um processo de uma pessoa, de uma versão minha, né, uma velha Grazi, que precisava passar por muitas experiências, desde o caminho que eu iniciei, né, desde a família que eu nasci, dos padrões, das crenças que eu tive, porque a gente tem um comportamento que condiz, a nossa alma é uma coisa, mas um comportamento que não condiz com ela, não quer dizer que a gente realmente está vivendo quem a gente realmente é. Porque se eu vivo de padrões e crenças em que me fazem acreditar que eu preciso ser outra pessoa, que eu preciso agradar, que eu preciso, que eu não consigo ver o meu valor, que eu não tenho habilidades, crenças em que eu não acredito tanto nas pessoas, em que eu tenho medo de me expor, de falar, de ser quem eu realmente sou. Isso tudo afasta totalmente o ser humano de quem ele realmente é. Ele só está cumprindo um papel de sobrevivência. E hoje eu estou comemorando uma nova fase de renascimento, que eu digo, porque mais consciente, né? Eu passei mais consciente agora depois dessas semanas difíceis em que eu vivi. Essas semanas difíceis eu passei com muitas dores em que eu precisava passar para poder resgatar aos poucos as minhas sombras, né?
para que eu pudesse integrar, acolher essas partes minhas para eu me expressar de verdade, eu começar a me expor de verdade, a ser quem eu sou. Porque nós somos luz e sombra. As sombras, as luzes são as nossas partes melhores que a gente tem, que a gente pode conhecer, habilidades, talentos, valores que a gente tem. Mas existem as sombras que são partes nossas, não são negativas, mas elas são conteúdos nossos que ficou no nosso inconsciente, na nossa infância, porque nós criança, a gente quando nasce, a criança ela não tem noção, ela está com a mente, não tem filtro. Então a mente passa tudo que ela recebe, ela acredita como realidade, como verdade. E para poder pertencer, para ser amado, essa criança ela começa a criar padrões e crenças em torno e cria-se também as sombras, onde essas sombras, esses conteúdos ficam escondidos no nosso inconsciente, criar por vergonha, por medo de se expressar, por medo de ser quem a gente é, porque uma criança ela nasce livre, ela nasce espontânea, solta, ela diz o que pensa, o que sente, ela não tem medo de ser quem ela é. Se você olhar para uma criança, você vai ver a grande diferença entre ela e um adulto, que já se perdeu muito de quem realmente era. E só que a gente nasce em famílias, em sociedade, em que a gente já começa a acreditar, criança, né, começa a deduzir que para poder pertencer, para poder ser amado, eu preciso me apagar, eu preciso me esconder. Não, se eu mostrar isso aqui demais, se eu for muito expressiva, se eu for muito simpática, se eu for muito emotiva, eu não estou vendo ninguém para me receber. Né? Minha mãe não me recebe, minha mãe não me olha. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então a criança ela começa a calcular tudo dentro de si e esses conteúdos eles não vão sendo apagados, eles não ficam apagados. O adulto hoje ele revela muito do que essa criança tem no inconsciente, muito do que essa criança congelou. São memórias congeladas. E essas sombras, elas contêm valores, elas contêm muita fortaleza para o nosso ser. Porque a partir do momento em que eu acolho essa minha parte, por exemplo, eu posso ser uma pessoa soberba, mas soberbo é quando eu quero ser melhor do que a outra pessoa. Quando é com a criança que quer ser melhor, quando é com o adulto que quer ser melhor do que o outro, esse adulto, será que ele foi visto lá no passado? Será que ele foi sufocado? Né? Será que ele foi massacrado? Ele foi, como é que eu digo? Não foi visto, ele não foi amado, ele não foi acolhido? Quando eu chego na fase adulta, eu crio um ego, eu tenho o meu ego junto com isso. E o meu ego, ele faz com que eu queira ser melhor do que os outros, eu quero aparecer, eu quero, não, só eu que sei, só eu que tenho razão. Só que essa sombra ela se manifesta assim quando eu não acolho ela, quando eu não vejo ela, quando eu não entendo por que ela existe, por que ela está assim na fase adulta. Quando eu começar a acolher, a entender o porquê que isso vem lá do passado, aí essa sombra se transforma, ela se transforma como uma força para a gente. Porque a partir do momento em que eu olho, eu acolho, eu entendo, eu vou começar a lidar com ela de forma diferente. E eu não vou ter que pisar nas pessoas e me achar melhor do que os outros para poder me expressar no mundo. Eu vou reconhecer o meu valor, eu vou reconhecer o valor do outro. Então, hoje eu estou trazendo tudo isso porque todas essas sombras eu achava que era uma coisa negativa na minha vida. Eu não queria olhar para muitas coisas da minha infância, para quem eu era de verdade, eu não queria aceitar quem eu era de verdade, porque eu achava que era errado meu brilho e ofuscar as pessoas. Se eu reconhecer tal coisa em mim, tal qualidade em mim, eu vou estar desmerecendo, despertencendo aquelas pessoas que não reconhecem em si, ou a minha família que não reconhece. Então, hoje eu marco um dia muito feliz, muito, muito feliz, né, da minha fase, da minha consciência hoje, porque hoje eu me acordei depois desse processo de reconhecimento, de aceitação,
de perceber que eu tenho valores, que eu tenho habilidades, que eu estou praticando essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades agora, mas que elas podem chegar muito longe, podem chegar e podem me satisfazer, me deixam feliz, me deixam satisfeita, me deixa uma alegria, não é uma alegria só passageira, tipo assim, a gente tem as emoções, que não é que a gente vai, não é que a gente fica o dia todo feliz, né? A gente tem as emoções, cada emoção, cada momento do dia traz alguma coisa, a gente é um ser humano. O ser humano a gente vai lidando com essas emoções, mas a chave principal é a gente aprender a lidar com elas, a equilibrar elas, sim, deixar elas passarem, sentir, acolher elas e deixar elas passarem. Mas o que eu estou dizendo aqui é uma felicidade que a gente só encontra quando eu realmente começo a me retornar a mim mesma, a quem eu era na infância, a quem eu era de verdade, quando eu nasci, sem os padrões, sem as crenças. Estou num processo, né? Não é que eu estou curada totalmente, não. Estou aqui marcando uma fase em que eu deixo para trás uma velha Grazi, que era uma criatura que acreditava ser tímida, acreditava não ter valor, acreditava ter que se esconder, acreditava que tinha que se esconder por medo de se expor, por medo de como é que ia ser julgada, por medo de ser quem era. E simplesmente hoje, depois de ter passado por essas curas todas, hoje eu acolho uma parte minha e vejo que depois que eu acolhi essas partes, que eu entendi todas elas, que eu começo a aceitar, eu vejo que nasceu uma nova Grazi. Mas não é que nasceu, é que eu estou retornando a quem realmente eu era, que eu não me lembrava mais. E a minha essência é uma essência espontânea, não é uma essência fechada, que usa, não é uma essência reservada, não é uma essência que tem medo das pessoas. É tanto que eu nasci com esse dom que não é por acaso. Quem nasce com um dom desse, não é por acaso que nasce com um dom de se expressar, de ser artista, de falar, de se comunicar, de cantar, de emocionar as pessoas. Eu sou pura emoção. Hoje eu estou começando a me concretizar dentro de mim que eu sou pura emoção, que eu sou. Eu passei muito tempo usando a minha mente para poder racionalizar as emoções, para elas me deixarem no lugar de pertencente, de tranquila, de calma, para poder não desagradar as pessoas. Mas hoje, voltando a essa minha essência, é isso que eu digo que é realmente a felicidade, porque estou começando a saber o que é ser feliz de verdade. Ser feliz de verdade é me reencontrar, é perceber que eu estou resgatando quem eu realmente sou, quem eu nasci para ser, que é uma essência livre, espontânea, uma essência comunicativa, é uma essência que gosta de se comunicar, gosta de ficar feliz com a felicidade do outro, tem também as minhas fragilidades, claro que estou reconhecendo também as minhas fragilidades, né? E isso tudo é importante reconhecer, porque sem eu reconhecer as duas partes, eu não posso ser inteira. Então, quando eu reconheço e vejo as minhas qualidades, vejo as minhas fragilidades, né? Que eu tinha um grande medo de me expor, de ser vulnerável, por, por pensar que fosse ser atacada por todo mundo. Então, quando eu começo a reconhecer essas minhas fragilidades, eu começo a acolher e a integrar tudo isso dentro de mim. Quando eu integro, aí eu transformo e eu curo. E eu me retorno à casa, que realmente eu chamo de casa, né? Que é a nossa casa, corpo é a nossa casa, a morada da nossa alma, a morada da minha essência hoje. Essa grande alegria que eu compartilho, né, com vocês, porque não sei quem vai ver esse vídeo, né, não sei quem vai ver ele todo, só um pedacinho, quem vai se conectar comigo, se agora, se daqui a alguns anos, daqui a mais tarde, não sei. Mas, assim, que a minha experiência eu faço para dividir esses grandes reconhecimentos que edificam a minha alma, e eu espero que edifiquem e que compartilhando possa também pessoas se reconhecerem nessas histórias, pessoas serem tocadas, porque, gente, uma das coisas que eu acredito muito é que toda pessoa que passa pela minha vida,
todo evento que passa pela minha vida é um momento de crescimento. Pode ser negativo, pode ser positivo, o que seja que eu vivo no dia, eu posso sair aqui fora de casa, mas aconteceu alguma coisa que me tocou, que chamou a atenção, ou que me incomodou, eu já começo a perceber que aquilo ali tem alguma coisa para me trazer de aprendizado. Então eu sou essa essência que está sempre em processo de reconhecimento, de evolução, de crescimento. E eu gosto de compartilhar, eu acho que as coisas que edificam a nossa alma é muito importante ser compartilhada e válido, né, para a vida, não só para mim, mas para a vida de muitas pessoas. É uma cura para mim e pode ser uma cura para outras pessoas que se identifiquem nessa jornada da nossa vida, ou não, mas enfim. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, da meu compartilhamento de conhecimentos. E gostaria de deixar um abraço grande, deixar uma luz para todos os seres que estão aqui nessa terra, os que já estão acordados, os que não estão, né, que vão se acordar daqui a um tempo, não sei, mas eu espero uma vida e muita luz, muito amor para todos os seres que estão aí. Estamos aqui no processo, nós estamos no processo e esse processo eu espero muito que seja para colher muitos frutos, com certeza, muitos frutos positivos para a minha vida e para a vida de muitos. Um abração grande, um beijo, até a próxima com a nova Grazi que está nascendo e que está cheia de coisas, de projetos, querendo viver muita coisa, querendo experimentar, como se fosse uma criança nascendo agora, sinceramente. É uma criança nascendo agora novamente.